Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Projeto Modo Voo Podcast, o nosso espaço de trocas, histórias inspiradoras, histórias reais. Aqui os temas são profundos, relevantes e muito necessários. Eu sou Marcela Rosenblatt, mãe do Bernardo, psicóloga, e há quase uma década que eu me dedico à saúde mental infantil e à parentalidade consciente. No episódio de hoje vamos falar sobre a mobilidade reduzida e mais. E como você já sabe, apertem os cintos, porque o projeto Modo Voo Podcast já vai começar. Em nome da comandante e da tripulação, desejamos a todos um ótimo voo. A nossa convidada de hoje vem de Vila Nova de Famalicão, lugar onde passou todo o seu crescimento. Da infância, recorda com amor cada pessoa da sua família: o colo dos pais, as brincadeiras com a irmã, a companhia dos primos e a presença dos avós. Foi nesse sentido de família que cresceu e conheceu o Paulo, com quem vive em união de fato. Também com a sua infância passada em Vila Nova de Famalicão, o nosso convidado lembra as muitas brincadeiras na rua com os amigos, nas quais, entre trocas e sorrisos, cresciam juntos. Sendo filho único, construiu seu caminho sempre rodeado de amigos, ainda que tenha saído da escola mais cedo do que gostaria para ir trabalhar. Mais tarde, aos 30, mostrou a sua resiliência e voltou a estudar e a formar-se. Os passageiros do voo de hoje cruzaram caminhos e construíram juntos uma família forte em que são todos muito diferentes e, por isso, cada dia é uma aventura nova. O primeiro a chegar a essa aventura foi o Vicente, hoje com 10 anos, para mostrar a grande aprendizagem e responsabilidade que a maternidade é. E a paternidade também, claro. Cheia de desafios, mas com uma felicidade sem conta. Depois chegou a Simone, hoje com 6 anos, e logo em seguida receberam o Tiago, de 5 anos. Com uma família grande, são muitos os sorrisos, mas também as batalhas. Por isso vive-se um dia de cada vez, aproveitando o presente e o que cada dia traz, sempre com muita coragem e resiliência. Tem 3 crianças maravilhosas, cada uma com as suas especificidades, e são pais com letra maiúscula, com um carinho que cuida e um amor sem limites. Hoje embarcam no nosso voo a mãe Neuza e o pai Paulo para viverem essa viagem conosco. Neuza e Paulo, muito obrigada mesmo de todo o coração por terem aceito o convite, estarem aqui hoje para falar da vossa família, da sua história na parentalidade. Então, é muita gratidão mesmo de ouvi-los e partilhar da sua história. Nós agradecemos Nós o também convite agradecemos também. o convite. Que bom. Então, pronto, vamos começar do início, né? Contem assim, como é que foi tornar-se mãe, tornar-se pai? Eu vou dirigindo as perguntas assim, mas fiquem à vontade para quem quiser responder, quem começar respondendo, tá bem? Então, Paulo, se quiser, como é que foi se tornar pai? Quantos anos tinha? Como foi a chegada do Vicente? Conta para nós. Nós já estávamos a viver juntos há algum tempo e decidimos ser pais. Decidimos que queríamos ter um filho. Era a hora. Era a hora, então procurando, fomos ao médico e falámos disso. Pronto, e eles fez, deu-nos as indicações e avançámos. Uhum. Pronto, e depois a Neuza ficou grávida e pronto, e foi seguindo a gravidez. Foi uma gravidez tranquila? Como é que Sim, foi? foi. Sim. A Neuza esteve sempre a trabalhar, praticamente até ao fim. E só depois, na ecografia do terceiro trimestre, é que o médico, que não era o médico que acompanhava normalmente, foi um médico que fez a ecografia, é que indicou que o cérebro que tinha uma dilatação no ventrículo. Pronto. E depois ele até acabou por nem falar muito, porque a Neuza também começou a chorar. Eu sei que recordo-me perfeitamente que nós estávamos os dois, ela estava lá deitada na marquesa e eu estava sentado ao lado a acompanhar, e ele estava a fazer o exame. E só no fim falou, porque no fundo ele estava a fazer o exame, estava a ver o monitor e eu estava a olhar também, mas no fundo Não percebemos nada, não é? Não percebemos nada. E pronto, e ele disse, pronto, mas depois o médico diz-vos coisas, não se preocupe, pronto. E ele também ficou um bocadinho atrapalhado, porque a Neuza começou a chorar, e eu no fundo senti que ele que também não achava ou não nos quis passar. Eu Não achei tinha dito tudo, não é? Ficou. não, Não?
Eu achei o contrário. A Neuza ficou logo com a percepção que ele estava ali a dizer qualquer coisa que podia ser grave, não sei, ela começou a chorar, pronto, é mãe e Sim, que quando dizem cheia que dos hormônios. basta dizer que tem qualquer coisa ao nosso filho que não está dentro do padrão, que Claro. é motivo. Mas eu relativizei. E Depois, não se sai com um relatório dessa ecografia? Já nem me recordo. Só para sim, saber o que não sei na lembram hora, mas depois sim. Depois sim, E portanto. tinha algo Mas escrito antes disso, creio de memória que ainda tivemos com o médico, passado 2 ou 3 dias com o médico assistente que acompanhava a gravidez, de família, não? o obstetra. Obstetra. Não, era aquilo foi seguido no privado. Ah, O ok. médico de família também acompanhava, mais espaçadamente, Uhum. mas é o médico de família e o especialista, o obstetra, foi no privado e era seguido mais ou menos mês a mês, ou até menos, 3 em 3 semanas, pronto, porque há ali aquela fase toda da gravidez, tem que No ir finalzinho seguindo. é um pouco mais frequente, né? As sessões são mais Depois no frequentes, as final, consultas. passa para, pelo menos era assim na altura, e com os outros já foi diferente, com os outros já foi seguido sempre no Serviço Nacional de Saúde, por causa da situação do Vicente, foi seguido desde o início, sempre, já não foi no privado, porque havia uma justificação, porque o Serviço Nacional de Saúde não consegue, porque eu percebo, acompanhar todas as gravidezes. Consegue Só a partir através de... gravidez termo. Só é considerado gravidez termo, aí é que somos reencaminhados para o hospital. Quando chega à fase final, Não. aí acompanha, mas durante a gravidez toda é o médico de família. É o médico de família. Se os pais quiserem, podem fazê-lo em privado com um obstetra. É isso. Foi a nossa opção. Sim. Mas se houver alguma situação, como foi depois, os outros haviam antecedente, aí já foi o Ok. acompanhamento feito Pelo hospital público. para o hospital público, Certo. sendo que Que não é, é... Pronto, é o caminho normal não. que se trilha. Qualquer questão com a gestação, seja uma simples, não, né? Enfim, não é. Uma diabetes gestacional, por exemplo, ou uma Sim. pré-eclâmpsia, É logo tudo é sempre reencaminhado. direto para o hospital. Exatamente. E que nunca a única situação foi essa, que o médico também, no fundo, o médico assistente desvalorizou um bocadinho. Isso às Pode vezes ser a própria posicional, máquina às A vezes tem posição do alguma... bebê, às vezes as Então medidas... pediu para repetir. Isto tinha sido perfeito. às 32 semanas, repetiu às 36. E confirmou-se... Com outro médico, talvez. Não, o mesmo, O foi mesmo o mesmo. ecografista, ok. Foi. Não sei se é esse o termo certo, ecografista que se fala. É. Pronto. Creio que sim, creio que sim. E no fundo confirmou a situação que tinha. Pronto, ele escreveu que tinha... era a ventriculomegalia, que era pronto, o ventrículo dilatado, a genesia do corpo caloso, que é pronto, uma estrutura do cérebro que liga os dois hemisférios, que não hemisférios, estava sim. formada do que ele conseguia ver, e mais um apontamento ao outro. E pronto. E que estava um bocado pequeno, nunca nos tinha sido dito, estava um bocado pequeno para a idade gestacional. Pronto. E ele depois, pronto, o médico desvalorizou e escreveu simplesmente no livro para quando nascesse fazerem uma ecografia transfontanelar. Nos primeiros Sei dias. o que é isso. Portanto, na fontanela Na do moleirinha, bebé, a moleirinha. como está aberta, ok, ser tá, feita uma perfeito. ecografia com o bebé depois cá fora, é mais fácil para ver as estruturas do cérebro Perfeito. com o bebé cá fora, não é? Sim. E isso foi feito ao 3º dia de vida. E viu-se que tinha... Mas, e ele no fundo, vai para o hospital como não tem nenhuma indicação, a não ser essa. E foi no hospital público, o nascimento não foi no privado. E foi via natural ou via cesariana? Pronto, e ele ficou para a via natural, que é o procedimento que normalmente tem. Pronto, a Neuza esteve, basicamente, foi mais de 24 horas, esteve, não se pode dizer em trabalho de parto, portanto, tinha tido a ruptura de bolsa, estávamos nas 41 semanas, tinha tido a ruptura de bolsa e, portanto, a partir daí tem que se dirigir ao hospital e depois ficou a aguardar que evoluísse O trabalho de parto. o trabalho de parto, Que que dilatasse, nunca que chegou a nunca evoluir, cheguei. passou desde a ruptura de bolsa, que foi mais ou menos de madrugada, nós fomos logo de manhã, então depois fomos, e só nasceu no dia seguinte à tarde, portanto foram 30 horas, ou o que é que foi. Então, aí em cesariana, porque depois aquilo passou uma equipa médica, passou para outra, para chegar à conclusão, olha, isto não anda, porque eles têm lá a indução, não é? Eu tenho, pronto, tenho alguns põe as instrumentos. cintas para ver o batimento cardíaco do Sim. bebê, se está tudo bem, se não está, se está em Exato. Ir acompanhando. sofrimento. Sim. E eu não conseguia dilatar, não conseguia entrar em trabalho de parto. Tinha contrações, Neuza? Conseguiu? Não tinha. Não Nada, sentiu nada, dor, nada, então nada. foram mesmo espera de entrar em trabalho de parto. Sim, e Que não aconteceu. não aconteceu. O que se Perfeito. pensa agora é que tem a ver também com a própria condição que ele depois veio a perceber que tinha,
que ele próprio, porque o trabalho de parto, acho que segundo dizem, pronto, é um trabalho que é feito em conjunto entre a mãe E o bebé. e o bebé. O bebé também faz um trabalho. Sim. E o corpo é muito sábio, né? Às vezes seria muito mais sacrificante para aquele bebê receber aquelas contrações todas. Então o corpo segura, né? Sim, se calhar. Pronto, e hoje temos a cesariana, que bem utilizada salva vidas, não é? É Claro uma que cirurgia sim. que salva E vidas. sem foi dúvida. o isso. caso, não é? Porque Sim, foi o realmente caso. não andava e pronto. E Na altura avançaram. até disseram, se não houvesse a cesariana, tanto a mãe como o bebé Exato. não sobreviviam, não é? Sim, Porque exato. ele não conseguia ajudar e eu também não conseguia entrar em trabalho de parto. É isso, sim. E pronto, ele depois nasceu, teve um índice de apegar Bom. 9, 10, que é aquele índice que fazem ao bebê Sim, aquela recém-nascido. é aos 3, aos 5. Acho que Assim sim. que nasce, 3 e 5 minutos, né? É. Eu acho que é isso. Pronto. Pronto. É 2 vezes. Não sei se é é assim que É nasce assim que e nasce, ao acho que 5. são 3. E ao São minuto 3. 5. É. Ao minuto 1 e ao minuto 5, creio que sim. Pronto. É, por aí. E teve um bom índice e tal, e depois veio para o quarto. Então nasceu bem, tava com tônus muscular, tava corado, chorou, E mamou, tinha todo. conseguiu fazer a Mamou. execução, mamou no recobro, vá. Nós depois ficámos um bocadinho no recobro, não é? Sim, sim. Até antes de ir para o quarto e ele tudo normal. Ele conseguiu, lá está. Aparentemente estava tudo bem e ele era um bebé normal porque conseguia até fazer pegar na mama, não é? Conseguiu mamar, tudo muito bem. Como Perfeito. estava bem, depois fomos para o quarto. Certo. E aí, E depois, no quarto, aí começou a ter alguma dificuldade em mamar e começou a ficar muito caído. E a enfermeira teve Foi muito uma perspicácia de perceber, incrível. deixa-me ver o açúcar no sangue, não é? ok. Aquilo como se faz aos diabéticos, não é? Então, E fez no aquela dedinho. picadazita e tirou uma amostra de sangue. E ele E não estava tinha, com... não entrou tinha para a glicemia. os valores estavam a 0. Certo. Então chamou a equipa médica e ele foi para a neonatologia. Depois, com soro, conseguem repor e tudo. E depois, ele depois acabou por estar muito tempo, um mês. Ficou um mês na Ficou um neonatologia. mês e durante esse mês houve depois. Aí é que ele faz depois a ecografia transfontanelar. Só um mês depois? Não, não. Ah, não. terceiro No dia de terceiro vida. dia fez, Ao então. terceiro dia, Ok. exatamente. Mas já estava na neonatologia, mas porque já ele mal estava na- nasceu, passado 4, 5 horas, foi logo para a Foi 8 neonatologia. horas. 8 Ele só horas, foi à noite, sim. foi logo para a Ele neonatologia. nasceu à 1 da tarde e foi às Final 8 ou do 9 dia. da noite é que foi para Sim. a neonatologia. E a princípio por E conta ficou dessa nem- questão da glicemia. Para Sim. recuperarem o Sim. peso e etc. Sim, Ficaram- exatamente. exato. Portanto, é um protocolo, tem uma hipoglicemia, tem que ir para a neonatologia. Provavelmente com uma sondinha no nariz, ou não? Para alimentação? Não, a alimentação foi endovenosa, não é? Pela veia, mas não, sonda nunca tive. Não. Não, que me lembro, não. Portanto, ele teve na incubadora. Não, porque ele depois porque mesmo ele mamava, ele conseguia mamar. ok. Mesmo na incubadora, ele saía da incubadora e conseguia, ele sempre ele levou depois a arrebitou sucção, um sempre. bocadinho. Porque ele mamou até aos 2 anos. Perfeito. Pronto, na ecografia que faz ao terceiro dia, porque era quando o médico que fazia essas ecografias ia ao hospital uma vez por semana, e, portanto, coincidiu com o terceiro dia de vida dele. Ele nasceu uma terça-feira, aquilo foi uma Quinta ou sexta. quinta ou sexta. Uhum. E ele recomendou imediatamente fazer uma ressonância magnética cerebral, porque tinha detectado uma série de estruturas que não estavam bem. Que não estavam presentes, não estavam bem. Não estavam presentes, algumas não estavam E presentes, outras não outras não estavam estavam bem, Ok. uma série de coisas. Pronto, ele fez a ressonância magnética já, creio eu, ao 12º dia de vida. Porque foi quando depois conseguiram agendar, porque o hospital foi de Famalicão e não tem máquina de ressonância magnética. Portanto, ele teve que ir numa ambulância, veio aqui ao Porto, Ok. veio aqui ao Porto até uma clínica privada, a Casa de Saúde da Boa Vista, que fazem e fizeram lá. Que é uma máquina específica para Não, bebê? é uma máquina de ressonância normal. magnética, Certo. pronto. Só que eles provavelmente optaram, depois há máquinas melhores e piores, Ok. e profissionais específicos mais de uma área de neurologia, Certo. eventualmente, e neurologia pediátrica. Sim, que é diferente, né? Ne- Bebês não são pequenos neonatologista, adultos, né? Eu sempre falo isso. neonatologia, Crianças não Sim, são e o pequenos cérebro adultos. com aquele dia, com 10 dias de vida, ainda está em fase de desenvolvimento. Claro, ainda está plenamente, sim. Mas eu agora não me lembro porque ele teve logo crises epiléticas para aí ao 5º dia. Ok. E eu não me recordo se ele fez primeiro, porque ele também veio ao Porto, eu não me recordo se foi primeiro, se foi antes que ele veio, porque aí ele foi ao Hospital Santo António fazer
um EEG, que é um eletroencefalograma, não é? Certo, para ver a atividade cerebral. Pronto. Sim. E ficou logo diagnosticado com epilepsia, imediatamente. logo medicado. Medicaram logo. E eu creio que a ressonância magnética só é feita depois. E Essa imagem ainda depois, está presente. Ele fez a viagem na ambulância, nós viemos atrás, no carro, não podíamos vir na ambulância, que era ele está a sair ele veio na incubadora, está a sair da ambulância, eu aproximo-me, porque fizemos a viagem separados, parece que ainda estou a ver a imagem. nós fizemos juntos. Nós Sim, fizemos- eu percebi da criança. eu falo para ele e ele tem ali uma crise de epilepsia que eu fiquei em estado de choque, ali tipo, aquela cena. Eu até Ainda disse, na sala. assim, se calhar foi aquela emoção de eu falar para ele, como ele fez a viagem sem mim. Aham, quando ouviu a sua voz. Lembras-te que ele começou Lembro, logo a ter lembro. uma crise e entrou Lembra- logo. E eu até acho normal o que a Neuza está a dizer. Porque foi assim uma cena mesmo, eu até fiquei. Porque um bebê está na barriga e a voz da mãe é o que eu Sim, sempre, a tudo toda da a mãe. hora, não é? O batimento cardíaco, a Foi assim respiração. Basicamente todos é a os única tudo referência é que eles a única têm. referência que ele tem. Foi assim uma cena. E Emocionante. depois sem ele dúvida. também teve durante o próprio exame e pronto, Crise. e ficou logo medicado. Ficou logo medicado e depois creio que Aliás, ele durante- teve. Teve ele, depois ele mais veio, alguns. veio cá fazer porque ele estava a mamar no meu peito e eu não percebi aquilo e ele estava a ter uma crise de epilepsia enquanto estava a mamar. E uma enfermeira apercebeu-se, não é? Porque ainda hoje ficámos amigos, que ela foi impecável, incansável connosco durante o internamento. Tem anjos que O anjo aparecem da no guarda, nosso o caminho. anjo da guarda sim. do Vicente. Ainda Foi hoje, assim. ainda hoje me orienta, Ainda mesmo é. em relação aos outros dois, e é assim uma cena. E Emocionante. depois sem ele dúvida. também teve durante o próprio exame e pronto, Crise. ficou logo medicado. Ficou logo medicado e depois creio que Aliás, ele durante- teve. Teve ele, depois ele mais veio, alguns. veio cá fazer porque ele estava a mamar no meu peito e eu não percebi aquilo e ele estava a ter uma crise de epilepsia enquanto estava a mamar. E uma enfermeira apercebeu-se, não é? Porque ainda hoje ficámos amigos, que ela foi impecável, incansável connosco durante o internamento. Tem anjos que O anjo da aparecem no guarda, nosso o caminho. anjo da guarda sim. do Vicente. Ainda Foi hoje, assim. Ainda é. hoje me orienta, Ainda mesmo é. em relação aos outros dois e Sim. em relação ao Vicente, e ficámos amigos. E ela, tipo, pegou-me do colo e ele a ter a crise e eu, tipo, o que é isto? Ela, claro, percebeu, porque é da área, não é? Claro. E nós os dois ficámos assim a olhar um para o outro, ninguém nos disse nada e nós, o que é que lhe está a acontecer, não é? Tipo, ele estava a mamar. E essa situação foi rápida, porque ela reportou logo e depois ela praticamente, logo, não é. sei se foi logo no mesmo dia ou... Eu acho que sim, que foi mais ao final, Veio né? logo, Ele veio logo fazer. fazer Eles o ligaram exame. logo aqui para a neurologia, porque a neurologia no norte é o Santo António, é a referência. O São João também tem, mas o Santo António é mais referência de neurologia pediátrica. E então veio logo fazer. Estava logo uma E a neurologista meditação. à espera dele. Foi a neurologista que ficou sempre com ele. Hoje em dia não é porque já se reformou, mas foi a neurologista que ficou. Acompanhando ele durante a infância, a primeira infância. e tudo. Sim, Ah, acompanhou sempre até à Até forma, ao- que foi há um ok. ano atrás. Ah, que ótimo. Tem um Sim, médico de até aos referência 9, que sim. vê a criança ao longo do tempo, é imprescindível, eu diria. É muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. É muito bom. É porque depois conhecias, pronto, tudo. E depois estes casos são todos, mesmo em epilepsia, não há duas iguais. Isso que, olha, estava a pensar isso, que mesmo a epilepsia tem vários tipos, não é? Sim, mesmo o Tem. mesmo diagnóstico de epilepsia nas crianças funciona sempre E do cada mesmo- corpo epilepsia tem- reage de um E jeito. mesmo a mesma medicação não funciona. Exato, E há também uma a medicação. panóplia de medicações e o Vicente atualmente faz Até três, faz um ajustar. combinado de 3 e mesmo E mesmo não- assim tem não- crises. Tem não- crises tem, ainda. tem. Hoje, com 10 anos, ainda tem. E algumas bem feias. Sim. É. E entretanto, também já estou a avançar aqui um bocadinho na história, mas pronto, entretanto fará uma cirurgia com a esperança de que possa melhorar, que é o estimulador do nervo vago. Portanto, é um aparelhito que põe, não percebi, porque nos explicaram, pronto, põe aqui um eletrodozinho no nervo vago Sim, que depois pode resultar. Se resulta em 50% dos casos. ok. Mas que justifica o risco, o benefício, pronto, a probabilidade justifica o risco, sendo que a epilepsia dele não consegue ser controlada na totalidade por Por medicação. esse, na medicação, mas fizeram então esse. Ainda vai não, fazer. ele Ainda vai não, fazer ok. daqui a um mês. Perfeito. Tem Daqui a alguma um mês, não, idade? daqui a 15 15 dias. dias. Ui, em breve. Tem uma idade melhor para fazer? O médico nos explicou quanto mais cedo, melhor. É. O Dr. Rui tinha dito isso. Dá para fazer em recém-nascido, então, desde pequeno? Julgo que não. Ah, pronto. Talvez não. Porque lá está, eles Não também tão ainda estão a cedo tentar assim. encontrar. Tem que... Porque tem que chegar ao diagnóstico de Porque pode epilepsia não também- refratária. Ah, E ok. esse diagnóstico
Ainda não é leva imediato, tempo. porque tem primeiro que se fazer um tratamento de primeira linha, não é? Que é a medicação, e depois perceber E depois também existe, se... tipo, por exemplo, existe uma dieta que é a dieta cetogénica, porque muitos pais optam por fazer, outros desistem, outros não conseguem, porque é uma dieta muito rigorosa e às vezes também nem sempre resulta e nem os pais querem muito avançar, porque é tão rigorosa, tão agressiva para a pessoa que faz e mesmo para a pessoa que tem que ajudar a pessoa a fazer e que às vezes nem preferem nem avançar. E qual é a relação da dieta com a epilepsia? Nunca tinha ouvido falar É assim, disso. por exemplo, o Vicente, os açúcares estimulam mais, não é? Ah, Por ok. exemplo, o Vicente não come nada com açúcares, com chocolates, doces. Essa dieta é Eu até muito digo, pobre em hidratos de carbono. É só em gorduras. Certo. eu até digo, 90% é gordura, ou melhor, hidratos de carbono tem 10% no Ou máximo. seja, arroz, massa, Não, biscoitos, não, bolo, nada. e lá está, é muito difícil de cumprir, e então as pessoas às vezes nem sempre querem fazer ou então desistem. E Mas muitas também vezes no nem Vicente, Claro, não é chegou-se a haja era ponderar, no Vicente chegou-se a ponderar, mas depois chegou-se à conclusão que não ia ser muito viável, porque ele tem outras questões a nível hormonal e mesmo a nível, ele teve também, pronto, lá está, teve um problema gástrico, desenvolveu, e ia ser não ia funcionar com ele porque podia trazer outras questões que se calhar ia ser pior. ou Então, deficiências nutricionais, abortámos talvez, que não compensariam então, o possível ganho, né? então falou-se na possibilidade, lá está, de pôr o estimulador no nervo vago. Sim. Também existe outra possibilidade, que é uma cirurgia que é invasiva, ir ao cérebro e tirar parte do corpo caloso. No caso Mas no caso Vicente não se dá, aplica porque ele tem muitas áreas. ele tem muitas lesões, nele não ia funcionar. Quando é uma área mais focalizada, Sim. pode-se tentar Ele também, como tem vários alterar focos. E os centros, direto ali no até às E vezes ele não. tirar. Mas nele O não médico funciona. explicou-nos, às vezes as pessoas até tirar aquele bocado de cérebro perdem na cognição, mas depois ganham porque não precisam da medicação, que também já tem efeitos secundários muito agressivos. certo. Cascata, né? Mas ainda voltando só para terminar, pronto, o Vicente ficou com outro diagnóstico também, logo no início, que Então, era... esse que foi o primeiro, se eu percebi, o primeiro diagnóstico foi o da epilepsia, ou não? Até foi, porque nós ainda não sabíamos muito bem o diagnóstico dele. A epilepsia Antes só- desse, ele começou a tomar levotiroxina, o que era muito estranho. E os médicos não transmitiram nada. A enfermeira foi-lhe dar um medicamento de manhã e nós perguntámos que medicamento era. E ela disse, eu não posso dizer, tem que ser equipa médica. Mas olha, pega lá. E deu-nos um papel, levotiroxina. E os pais têm que aprovar o menino ser medicado, não? É assim, se Eles for uma se calhar estão situação de bem confortáveis. emergência, pronto. Ele ainda hoje faz. Pronto. Ele tem hipotiroidismo. O que ele tem é uma condição que é o cérebro tem uma estrutura que produz hormonas e essa estrutura não está a funcionar também. Além das outras, produz hormonas e não funciona direito. Pronto, e no fundo não permite que ele produza a hormona tiroideia, a hormona do cortisol, e por isso tem que tomar cortisona, que é a molécula sintética que substitui o cortisol que nós todos temos. Orgânico, né? Que é o hormônio Sim. do estresse, mas é o, enfim, da resposta. Exatamente. Pronto. Certo. E portanto, Perdão. começou logo a fazer imediatamente esses medicamentos. Porque eles perceberam através das análises. Eu fazia análise todos os dias e perceberam Várias vezes, que aliás, aqueles vezes. indicadores não podiam estar bem. Portanto, aqueles apontadores não estavam a zero ou próximo disso e começou logo a fazer essa medicação. Eventualmente, na puberdade também terá problemas com as hormonas Testosterona, os hormônios porque está sexuais. tudo relacionado. Portanto, a hipófise e hipotálamo são as estruturas que produzem essas hormonas e não funcionam. São as hormonas chamadas as hormonas primárias. Algumas são diretas, outras ainda vão a outra estrutura, como é o caso, por exemplo, da tiroide, que vai à tiroide e que diz à tiroide o que é que tem que fazer. Portanto, é uma hormona estimuladora da tiroide, mas que não, como não tem a tiroide, também não produz a hormona que no fundo ele toma porque ele não é Porque produzido. o cérebro é o nosso carro-chefe, não é? É. É o que comanda a orquestra. É o comando. É o mestre, é o maestro, melhor dizendo. E pronto. Se algo ali não está não está tocando o instrumento, vamos manter a metáfora como deveria, é uma cascata, né? Uma cascata. Então, e o cérebro é uma rede. Eu sempre falo que um bom cérebro não é um cérebro grande, é um cérebro com boa rede. Pode ser até pequenininho, isso. mas se ele tiver uma boa rede, é um ótimo cérebro. Então pronto, e essa rede foi nessa cascata, como vocês começaram ali pela epilepsia e depois na parte hormonal. Sim, Se eu e pronto, percebi ainda correto. houve ali outro diagnóstico também, e esse não foi bem, entendeu-se na altura
que esta situação, as estruturas do cérebro que estavam afetadas, que se tinha visto na ecografia e depois na ressonância magnética, depois, entretanto, recebemos a ressonância magnética, que era 2 páginas de situações pronto, estrutura tal, Sim. coisas muito estruturais, nomes de estruturas do cérebro, e pronto, eles também não adiantavam muito, porque no fundo eles tinham uma série de desconfianças, mas eles só nos iam dizendo aquilo que tinham de concreto, e de concreto ainda não tinham muito. Certo. Pronto, houve ali algum problema na comunicação, mas eu em parte compreendo, porque eles também não tinham muita informação concreta para dar. Haviam coisas que eles já sabiam, por exemplo, essa questão hormonal, podiam ter adiantado, mas eles provavelmente também entenderam que não deviam adiantar. Não era hora. Sim. Não era hora de adiantar muito. Pronto, porque ele ainda estava em internamento e ainda estava ali em fase de chegar a conclusões definitivas. Sendo que aquele quadro configurava o síndrome de Morsier, podia configurar esse síndrome, que traz problemas de visão, eles pediram consulta de visão também. Uma consulta foi ao oftalmologista e o oftalmologista disse que estava tudo bem. Recém-nascido. Recém-nascido. Isto ainda tudo no primeiro mês. Ok. E também foi ao cardiologista, embora isto não esteja, mas o cardiologista também, para ver se havia problemas de coração, que também, ainda hoje sabemos, não tem. Não tem. Tem um ótimo coração. Mas a visão não é assim. E ele depois, quando saiu, veio connosco e ele tinha nistagmo, que é um movimento dos oculares, mas nós não sabíamos. Depois, mais tarde, percebemos que aqueles movimentos oculares é que não eram normais, porque o recém-nascido praticamente não vê nada, não é? Sim, sim. E, Só vê se eu me lembro, 30 e, centímetros. portanto, não houve ali nenhuma relação que nós fizéssemos. Pronto, só para aí aos 2-3 meses é que nós percebemos. Depois a pediatra verificou, depois ainda fomos a um médico a Coimbra, que era um super especialista. Na consulta, quando fomos à consulta, ela, pelo exame, eu percebi que... Ela começou, a Neuza percebeu, ela começou logo, foi uma consulta que eu não fui. Eu acho que não foi essa. Ela começou a ver se... Porque a criança tinha 3 meses, creio. Já devia seguir uma luz e ele não fazia aquilo. Basicamente, o Vicente foi cego, eu digo assim, para simplificar, até um ano e tal. Quando começou a ver alguma coisa. A seguir luzes... E hoje em dia ele vê muito pouco. Vê quase nada. Consegue ir apanhar aqui uma garrafa, mas é assim, coisas que estão mais ou menos perto. E dificilmente ele direciona o olhar para as coisas, porque ele não tem controle sobre isso. O problema não está no olho, mais uma vez está no cérebro. São as ligações cerebrais, exato. as vias ópticas, que se chamam os nervos ópticos, Sim. que comunicam com a parte de trás do cérebro, que são umas vias que passam daqui do olho para a parte de trás do cérebro, e que por acaso cruzam, essas vias cruzam na zona onde está o hipotálamo e a hipófise, e portanto aquela zona, como ficou afetada, afetou toda esta estrutura. Sim, isso mesmo. E depois foi começou com terapias. O Paulo falou um nome de uma síndrome. Sim. Pode repetir? Morsier. Então, quer dizer, esse nome, eu imagino que seja uma síndrome rara, Sim. certo? E esse nome, ele veio como um diagnóstico nesses primórdios, no início lá do nascimento do Vicente. E ele preenchia todas as lacunas, vamos dizer assim, que o Vicente... Não, porque o Vicente também percebeu-se depois, um pouco mais tarde, que também tinha paralisia cerebral. Ou seja, paralisia cerebral, não sei se a Marcela sabe exatamente, basicamente é um problema motor por razões neurológicas. Não é? Certo. Quando se diz paralisia cerebral, a pessoa não quer dizer que a pessoa cognitivamente, no caso dele sim, mas não é por isso. Não quer dizer, há pessoas com uma cognição perfeitamente normal, e eu conheço algum, com paralisia cerebral, ou seja, estão na cadeira de rodas e não ou mexem só os membros superiores ou não mexem nada. Depois há uma panóplia de situações diferentes. Eu tive um aluno no Brasil que ele tinha esse diagnóstico de paralisia cerebral e cognitivamente impecável. Ele tinha problemas de questões motores, de locomoção. Ele nem usava cadeira de rodas. Chama-se andador no Brasil. Também não são canadianos. Andarilho, pronto. Que é uma estrutura única, não é? Sim. Pronto, Sim. assim. Sim. E se locomovia com aquilo. Sim, e há pessoas que têm paralisia cerebral e caminham. Pronto. E algumas é muito ligeiro, há uma panóplia de situações. Pronto. Então a paralisia, vocês provavelmente só chegaram nela por volta ali dos 6 meses, 7 meses dele, quando deveria começar a engatinhar. Perfeito. Isso. A sentar e pronto. Começou-se a notar um atraso. Eu também sempre foi uma criança que por acaso teve controle do tronco, mesmo quando estava de barriga
por acaso nisso nós não conseguimos perceber logo que ele poderia ou não ter dificuldade um dia Sim. de gatinhar porque ele, como punhamos de barriga para baixo, ele conseguia perfeitamente levantar a Sustentar cabecinha. o pescocinho, Exatamente. É. Só que Porque é depois, periférico, não é? São dos só que membros. depois com ele, não é, começa aquelas etapas da vida, não é? Que ele Sim. faz isto, faz aquilo. Gatinhar, e sentar, começámos a gatinhar. que ele não conseguia fazer isso, não é? Certo. Porque até lá ele mexia bem os membros, tanto ele hoje nota-se que ele tem muita dificuldade do lado direito, o braço e a mão, mas naquela altura nós olhávamos e ele conseguia, pronto, nós olhávamos e ele não tinha dificuldade nenhuma nisso, não é? Nós olhávamos e achávamos que ele era direitinho, perfeitinho, e é, não é? Ele é. Não, hoje é. Sim. E era o nosso filho. Primeiro, nós não tínhamos assim uma comparação, porque é viver diariamente com um bebé e passar Claro. por estas fases de Sim, desenvolvimento, e portanto para nós não detectámos, não havia nenhum tempo de comparação. E que ele, pudéssemos claro. ter. Sempre foi uma criança que mamava bem, porque até diziam como é que é, não é? Achavam estranho, porque às vezes com paralisia cerebral os miúdos têm dificuldade na sucção, não é? E ele Sim. sempre Sempre mamou conseguiu, muito bem. sim. E E que é um ele, ótimo sinal. até aos não é? 6 meses só Sim. foi mama da mãe. Ele conseguiu, depois, claro, e mesmo com a alimentação, poderíamos achar que ele ia ter alguma dificuldade, lá está. E De ele, mastigar, engolir, e alguma ele- coisa assim. e ele até aceitou Aceitou bem bem. a papa, a sopa, porque ele também sempre gostou de comer, não é? Ok, Então ok. tudo que... Ai, compreendo. e ele, por acaso, adaptou, conseguiu, pronto. Depois, claro, com o crescimento nós vamos notando aquelas diferenças, não é? Como começámos a comparar quem está à nossa volta, os amigos e isso, achámos, ora bem, já não é um mês que se nota ali, não é? Eles estão minimamente iguais, já faz tanta coisa e o nosso não. Sim. Aí é que começamos Mas a ninguém nos diz perceber. isto assim, não é? Ele depois foi acompanhado por muitos profissionais, inclusivamente depois teve a intervenção precoce de uma enfermeira que ia uma vez por semana à casa. E pronto, e ela quando dizia, pronto, ele não está as crianças são todas diferentes, não é? E ele não está no desenvolvimento, mas Para não ferir, também não é? não tem Não eram um logo atraso. assim. Ninguém nos diz assim à bruta. Uhum. Olha, tenho isto ou tenho aquilo. E porque muitas vezes também não se sabe como é que será no futuro, não se sabe mesmo. Não, e não tem que saber. assim, Acho nós- que senão a Porque a gente... fotografia do cérebro através de uma isso. ressonância magnética não diz diz- tudo. Não. Não Que é um diz. cérebro em desenvolvimento. Aliás, Existe nós tivemos- o Vicente ainda neuroplasticidade. estava em internamento e ainda hoje ela é nossa médica dos meninos, também foi a que veio falar connosco. E ela disse mesmo, é assim, nós ainda não adiantámos nada, ainda não dissemos nada, mas nós não sabemos o que é que vai ser o Vicente. Claro. Pode sentar, pode não sentar, pode conseguir comer sólidos, pode não conseguir, pode conseguir controlar tronco, pode não conseguir, não sabemos. E nós ficamos assim a olhar para ela, foi a única médica que chegou ao pé de nós e foi assim, mais ou menos, foi franca, não é? E disse-nos mais ou menos o que é que podíamos esperar do Havia aqueles Vicente. testes que se fazem aos bebés, que no caso faziam praticamente todos os dias, faziam-no a seguir ao banho. Eles tomavam Tipo, banho deixar de manhã. cair, aquelas reações que os bebés têm que aquele Aquele de teste Moro, neurológico. sim. Isso. Sim. E ele alguns fazia bem, outros não fazia. Por exemplo, de barriga para baixo e tentar levantar a cabeça. Sim, E ele esse não mexeu, fazia muito sim. bem, não fazia como esperado. Certo. Havia ali alguns que ele não fazia e pronto. Depois uma médica foi... Normalmente era até numa interna que já em final, que vinha sempre fazer e a gente ia lhe perguntando e ele ia partilhando alguma coisa. Mas também era muita informação. Foi muita informação para nós e nós percebemos Pouco que, de facto, tempo, não é? Vocês acabaram de se tornar pais, Sim. que já a é um partir do turbilhão. momento em que E com uma bagagem... a primeira vez que preenchido. recebemos a ressonância magnética e eu li aquilo, nem fui à net ver, mas só de ler, eu e a Neuza conversamos e começamos a mentalizar de que de facto ele ia ter Podemos ter um menino ia ser uma sorte, fora ia do- ser o que fosse, mas o que seria depois, mas que ia ter deficiências muito graves, porque o que vinha lá percebia-se. não era bonito. Só de ler, mesmo quem não sabia, percebia-se que estavam muitas isto falta, isto não sei o quê, isto aqui não está a funcionar, isto aqui não sei o quê. Pronto, a gente estava a ver, e sendo num cérebro, e claro, também com o feedback que íamos tendo, percebemos, somos pessoas minimamente inteligentes e percebemos Claro. que estava ali e bastava às vezes as pessoas olhar para a cara das pessoas, não é? Claro. Dos profissionais que estavam com ele. E percebemos, e então eu automaticamente, na altura até pedimos apoio a uma psicóloga, Uma amiga. psicóloga, que tivemos ao telefone. Estávamos ainda no hospital, isto foi logo nos primeiros dias. Para vocês, não é? Para Porque a Neuza teve 3 dias no organizar hospital. essas informações todas. Porque ele foi para a neonatologia ao menino, mas ele ainda ficou no hospital 2 ou 3 dias, porque tinha feito a cesariana, Cesariana, não é? sim. E foi ainda nesses dias que eu recordo que tu estavas no quarto.
e tivemos a falar com ela e nós decidimos, portanto, aí até foi antes, mas depois quando decidimos que tínhamos que começar a mentalizar-nos para Há diferença. arregaçar as mangas e aceitar. Uhum. Não havia outro caminho. E como foi esse E momento para lutar. vocês? Foi assim, Depois é rápido, um dia de cada a vez. aceitação, Vai acontecer. vai acontecendo, é um processo, não é? No É um momento foi processo. duro, Há um foi- primeiro ponto de partida, não é? Que eu agora consigo fazer esta retrospectiva. Claro, a Nós gente não só pensámos consegue sobre olhando isso. para trás, Pronto. claro. Eu acho que nós demos aquele primeiro ponto de partida, fizemos o arranque e depois as coisas vão acontecendo. Depois é um dia de cada vez mesmo, vai acontecendo. Mas na altura eu sei que um e outro decidimos que tínhamos que aceitar É para isto. aquilo que tínhamos, Sim. que o menino tinha. Sim. E, portanto, a partir daí era começar a procurar. Pronto, e começámos a procurar imensas, Ajudá-lo, não é? imensas Ajudá-lo. situações. No Também início fomos até por- foi um bocadinho, nós estávamos tão com tanta sede de querer o milagre. Tipo, se ele fizer muita coisa, a tudo, procurarmos tudo e mais alguma coisa, pesquisar, ir ali, ir acolá, se calhar a coisa ainda vai... Uhum. E depois com o tempo vimos que era uma sobrecarga grande para ele, para nós. Vivíamos muito à procura, não é, da perfeição, tipo, ele se fizer isto, fizer isto e se fizer aquilo, ele até vai conseguir, não se vai notar assim tanta diferença em relação aos outros, vai-se notar um bocadinho, mas ele até vai conseguir. Depois começámos a ver que não é, que fazia isto, fazia aquilo, sempre, ele estava aborrecido, nós sempre em viagem, os custos eram muitos, não é? E depois vimos, mas isto não... O Vicente é o Vicente É isso, e é o pronto. Vicente. Nós vínhamos para o Porto todos os dias, para terapias. Todos os dias. Fez cavalos, fez cães, fez, sei lá, fez Esteve no assim uma centro de paralisia coisa. cerebral, fez Depois muita começámos a... E houve uma altura A que nós, selecionar, assim, ele, né? ele nem tem tempo para ser criança. É isso. E pronto, o tempo ia passando, ele já tinha 1 ano e depois 1 ano e tal. Nem tinha tempo para ser criança. Mas ela era super feliz, ele estava sempre sorridente, ainda hoje. E portanto, nós também pensámos, epá, tem que haver, nós temos que preocupar que ele seja feliz, esteja bem Que seja bem de saúde. e dar-lhe mesmo muitos instrumentos e tentar ver aqueles que são mais importantes. A fisioterapia é fundamental para uma Perfeito. criança com paralisia cerebral. Ele tem que estar sempre em Perfeito. movimento. Tem que fazer e Pensar é na o que ele faz. autonomia dele, né? O máximo que Sim. puder, que for possível, né? Mas Depois, outras nesse preocupações foram bem-estar. aparecendo, a comunicação, a visão. A visão, o que é que se pode fazer? Fomos ao equipa a Coimbra, que pronto, dava um apoio assim mesmo à distância e ainda fomos lá presencialmente. Fez-nos um relatório excelente, uma equipa, aquilo até não teve custo para nós, porque aquilo tem financiamento público, mas só existe em Coimbra e só apoia as crianças da zona centro do país. Excepcionalmente pode, mas aí os pais deslocam-se, ou então eles foram lá e nós pagámos a deslocação. Foram a casa para ver o ambiente, como é que era o melhor ambiente estimulante para a visão. Fizemos um relatório super espetacular. Ótimo, A equipa- as pessoas poderem Ela saber que isso mudou de existe, nome, não a é? equipa mudou de nome, era KIPDV, KIPDV. agora que pertence à Associação Nacional de Intervenção Precoce, que não é a intervenção precoce pública, é uma associação, no fundo a pública foi beber aquele saber, porque foi a primeira que começou. Uhum. E pronto, e então havia a questão da visão e depois havia também sempre a questão da comunicação. E ele no Centro de Paralisia Cerebral tinha terapia da fala e pronto. Uma vez que nós sentámos com a terapeuta e perguntámos se achavam que ela ia falar e ela acabou por nos dizer que provavelmente que não ia conseguir. De facto, tem 10 anos, não fala. Portanto, não... Tem a Mas ele ver se ali com questões comunica? de cérebro. Ele se comunica? Ele tem são muita coisas dificuldade em diferentes. se comunicar. Se comunicar, apontar ou... Não, tem essa dificuldade também. Não consegue. Não consegue. Não. Ele não nos consegue transmitir coisas muito básicas. Se está com alguma dor, se Não tem essa capacidade. se tem fome, E eu se acho que também se tem a tem a ver. fralda molhada, ele não consegue... Eu acho que tem a ver também com a parte cognitiva que ficou muito afetada. Agora, que ele entenda uma série de coisas que nós lhe pedimos, entende. Sim, no dia-a-dia dele. Que nós lhe dizemos, a olha, rotina. faz isto ou faz aquilo, ele faz. Ok. Agora, ele conseguir comunicar, isso é uma coisa que agora até na escola recentemente tentámos ver se existem alguns produtos de apoio que possam ajudar numa comunicação. Ele já tem uns botões para dizer sim e não. Uma comunicação Carregar, muito básica, muito quer dizer, primária, Vicente, muito... queres, tens de carregar e ele vai lá e E carrega. ele percebia... Ele não faz aquilo muito bem, mas está no treino e na escola e em casa, temos Perfeito. feito.
Estamos nessa fase, pronto. Já tínhamos feito, por exemplo, houve coisas que nós não sabíamos, e conquistas interessantes, e agora às vezes há coisas que podem não ocorrer. E nós andámos a tentar que ele bebesse para a palhinha anos, desde criança, desde muito, muito pequenino. E acabámos por desistir. E há um dia que já tinha passado para um ano ou 2, eu acho que ele até já tinha a Simone, já tínhamos Já tínhamos a Simone e foi até não deu a vai à Simone estava a ver, terapia. Vicente, bebe também, experimenta aqui. E ele começou a beber para a palhinha. Um sumo, ou uma água, já não me Nós recordo. apertar o pacote e ele só Percebeu que aquilo ferrava. vinha à boca e depois puxar. de repente, para ele foi uma conquista, conseguiu. porque de facto ele também tem alguma questão. Há a questão cognitiva, há a questão motora, está tudo tem uma muito- maturidade, questão visual. Há, Que há vai. muito, estão todas ligadas que lhe prejudicam um desenvolvimento mais. É a tal rede que falamos, né? É a tal rede. Pronto, tem esta rede, tem ali muitas. Pronto, mas depois, avançando agora um bocadinho. Mas quando vocês receberam esse laudo da ressonância e tudo, e tiveram essa força, porque eu chamo de força mesmo, não sei se vocês têm outro nome, é uma força que, olha, sim, é duro, temos que também, eu falo isso sempre para os pais, eu acho que se acolher, se abraçar, chorar o que precisar chorar, ter a ajuda que precisar, e depois arregaçar as mangas e pronto, Está cá, tá agora aqui, é- não é? É o meu isso, é uma filho, ele tá criança. aqui, ele pode ter esses nomes todos, esses diagnósticos, essa lista interminável, esse manual, pronto. Mas é o Vicente, é o É isso. Vicente. Eu costumo dizer às vezes, porque é que é assim? É o Vicente, tipo. É isso. Houve uma vez no parque uma situação engraçada. Às vezes eu ficava incomodada com algumas perguntas, não é? E uma vez um miúdo foi muito giro, porque eu estava a ajudar o Vicente a fazer marcha num parque e ele veio ter comigo e disse: Porquê é que ele anda assim? Eu assim: Olha, porque ele não consegue sozinho e é a maneira que ele consegue só com ajuda. E o Vicente não tem uma visão, não é? Está sempre desfocada, está sempre os olhos de um lado para o outro. E o Não miúdo estabelece também. o contacto visual. E, ele não Sim. e o miúdo, tipo assim, porquê é que ele faz isso aos olhos? E eu, na hora, sempre assim: Olha, é o superpoder dele. Consegues fazer isso? Olha, ele consegue. Olha, E ele ficou assim, tipo assim, a olhar para mim e eu, pronto, olha, foi assim. E depois começámos eu, pelo menos, conseguia encarar de outra forma as perguntas menos boas, não é? Porque às vezes há perguntas que sim, que ferem, né? ferem, não é? Sim. E eu comecei a levar para o outro lado. Tipo, as pessoas também... É natural que às vezes determinadas perguntas que nos vão magoar, mas também elas não têm culpa Uma nisso. curiosidade, e a criança, E- ela tá observando o mundo, né? Exato. E Então ela eu, vê as então... pessoas andando de uma certa forma, as pessoas usando os olhos de uma certa forma. Opa, aqui não é bem isso. Por quê? As crianças são então curiosas. começámos a ter que lidar com isso e a tentar. Ele está na rua, ele vai para a rua, ele faz parte da sociedade. A sociedade é que tem que o aceitar como ele é, porque todos nós, no fundo, somos diferentes, somos funcionais à nossa maneira e o Vicente tem a funcionalidade dele da forma que consegue fazê-lo. Mas você foi impecável nessa resposta. Porque não só matou a curiosidade da criança e ainda usou do lúdico, que é o universo que ele entende. Porque o que vai responder para a criança? Ah, porque ele tem, Foi assim, lá. não é? É o superpoder dele. Você consegue fazer? Não consegue. E Então às é vezes também magnífico. às vezes passamos também por algumas crianças, ele vai numa cadeira e às vezes também é assim, mamãe, ele é grande, está na cadeira, e eu às vezes, é a forma que ele tem de andar, ele não consegue usar as pernas, usa o carrinho, e pronto. Sim. Sim, eu acho que eu não gosto dessa palavra, mas eu não acho outra, se souberem me ajudem, que é normalizar o diferente, assim, esse menino usa cadeira de rodas por causa disso, os idosos usam por outro motivo, pessoas que sofreram um acidente usam por esse motivo, né, e todos podem usar e participar da sociedade com o que precisam. Como tem de bom, não é? De diferente. Exato, e com o que precisam. E da mesma forma que eu preciso, às vezes, por exemplo, um dado pessoal. O meu filho, às vezes, ele chora muito, né, porque é um bebê. Eu sei que determinado ponto do choro eu preciso sair, porque aquilo me leva para um lugar que eu não quero estar. Então, eu saio. Então, o que eu quero dizer a gente precisa conhecer os nossos potenciais e as nossas limitações, todos nós. E aí agora, claro, também sem nenhum romantismo, nenhuma hipocrisia, né? Nenhum pai quer que o filho tenha dificuldades, quaisquer que sejam.
Nós Claro. até costumamos muito usar, ninguém quer um Vicente na vida, seja um pai, seja a sociedade. Claro, Não claro, queres. é Mas assim, no eles existem, sentido, não é? não, é no sentido de, não só por nós, mas pela dor e pelas dificuldades, pelos pesares, né, que essas pessoas vão enfrentar ao longo da vida. As pessoas não são sempre muito gentis, não são. E a gente não quer isso para o nosso filho, né? Eu A gente lembro-me não uma quer vez o isso. Paulo ter dito a sociedade, a vida já é cruel por si, Sim. não é? Comigo, com ele, Para os com qualquer... ditos normais, né, com muitas E com aspas. ele, com o Vicente ainda vai... Mas eu também acho que sofro mais eu, ou estou eu muitas mais vezes triste, do que o próprio Vicente, porque ele é inocente, não é? É Sim. uma criança e tudo à volta dele, ele não vê maldade, não é? Uhum. Só nós, adultos, e quando temos a percepção e a capacidade cognitiva, Sim. é que às vezes conseguimos ver pequenos detalhes que nos ferem, não é? Claro. O Vicente não é? Também quem está à volta dele consegue, eu acho que o Vicente também consegue captar boas pessoas, pronto. Sim. E eu acho que ele tem tido essa sorte. Não, e desde que nasceu já é um anjo de guarda desse, que já está presente na vida dele há 10 anos. Então, sem dúvida, são muitos os tesouros de pessoas que nós... E vamos também aprendendo com essas pessoas e também aprendemos com as que nem sempre agem da melhor maneira, não é? Também aprendemos e sabemos que temos que nos afastar delas e também que não queremos ser assim. Sim. E o que vocês diriam que é essa pior maneira? Que a gente deixe como um alerta para os pais que podem, às vezes, fazer até ingenuamente, ignorantemente, né? Sem saber. O que vocês diriam que seria uma forma ideal, talvez, ou empática de se aproximar, de perguntar, de se comunicar, de interagir com o Vicente? O que vocês gostariam, assim? Falar Naturalmente. Naturalmente. Eu acredito que tenha que haver um esforço, porque nós, naturalmente, o que é diferente, olhamos com desconfiança, mas acho que temos que combater isso. E para o Vicente, eu fico sempre contente quando falam para ele, como falam para os irmãos. Pronto, ele não vai responder da mesma maneira, mas a pessoa, pelo menos, está a falar da mesma maneira, não está a diferenciá-lo. Sendo que a diferenciação, quando é positiva, também é bom, não é? Não é o caso, mas nem sempre é fácil. E nós também não sabemos de uma maneira fácil. Quer dizer, há coisas que percebemos que são como estacionar no lugar de pessoas com deficiência. Ok, o mínimo, básico. Isso é fácil, é muito fácil. Perfeito. E o óbvio precisa ser dito, né? Precisa. Exato, sempre fácil. As pessoas fizerem isso, já estão a fazer. Perfeito. Pronto, assim, coisas respeitarem, coisas normais. Essas são fáceis, pronto. Na escola também, tratarem como qualquer outro aluno, que é isso que deve ser feito e que realmente está instituído. E eu sei que a maior parte faz isso. E as pessoas hoje em dia, comparando com a geração antes da nossa, em que na nossa, por exemplo, eu na escola fiz um percurso escolar e não me lembro de pessoas com deficiência estarem lá. Hoje em dia as pessoas com deficiência estão na escola. Isso é bom porque a geração a seguir vai olhar para as pessoas com deficiência como normais. Porque a nossa já olha, ainda está num processo, a meio caminho. Mas a anterior à nossa, sem culpa nenhuma, os nossos pais, os avós das crianças de agora, Sim. como não tinham contato com as pessoas com deficiência, por um lado, porque muitas até morriam, Estavam em casa fechadas. E depois estavam em casa fechadas, que eram escondidas ou negligenciadas até eventualmente, não sei, pronto. Não havia muito contacto. Tem uma abordagem do coitadinho. Coitadinho. Não há vantagem nenhuma em estar a dizer à pessoa ou aos pais Isso fere. Sim. Coitadinho. Pronto, eu creio e eu percebo que eles estão com as melhores das intenções, mas é não terem tido a experiência do contacto com a diferença. E isso é uma coisa que demora tempo a construir-se. E eu acho que as pessoas hoje em dia já noto que a minha geração já é completamente diferente, embora, claro, há pessoas e pessoas. Caminhamos para uma evolução, sem dúvida. Estou a falar de forma não intencional. Estou a falar de tudo isto que eu estou a dizer é situações não intencionais, não deliberadas. Não é?
naturalmente as pessoas já aceitam melhor, há os casos, e a geração a seguir, que o Vicente está na escola, está com eles, já vai achar mais normal. Claro que também o que aprendem em casa também faz diferença. E o que aprendem na escola, por exemplo, que a escola é uma plataforma importante de igualdade, Sim. que também deve ainda... Também está num processo. A escola Sim, também está num processo. com certeza. Acho que Ainda podemos falar disso, né? Os desafios que o Vicente encontra ao estar no ambiente escolar. Ele usa cadeira de rodas, então, se eu percebi. Sim. Ele, Sim, sim. né? Como é o espaço? Existe um espaço que... Porque até isso, né? O mundo não é feito para pessoas que usam cadeira de rodas. Pois, a acessibilidade também Acessibilidade, é exato. complicado, é É. muito complicado. Nós temos tido sempre desafios com instituições públicas, com a Câmara Municipal. Andar na rua. Sim, Simplesmente. as questões de passeio, quando há Passeios obras, muito estreitos. tentar alertar. As árvores, Sim, os carros nós em até cima dos pedimos uma reunião com o passeios, Presidente da Câmara e vamos falar não há do rampas. passeio novo que fizeram. Eu acho que me tirei isto da minha cabeça. E alguém vai ter que me dizer que eu estou enganado. O passeio deve ter a dimensão de 2 cadeiras de rodas. Porque, Uma para ir e outra para vir, pois, no porque mínimo. se cruzar, não precisa de mais. mas Exato, tem que... Perfeito. se cruzarem, se não passarem 2, porque assim, se for Como no é que mesmo fazem? sentido, pode ir uma atrás da outra. Ok. Mas se vier uma sentido contrário, elas têm que passar as 2, porque senão, então como é que fazem? Vão ter que ir para a estrada. E às vezes não é fácil estar no passeio e ir para uma estrada. Ou ter que voltar até quando há a possibilidade de ter um passeio Exatamente. largo. Não faz o menor A sentido. largura, e eu por acaso construí lá um passeio novo e tem uma largura que não é de 2 cadeiras de roda, é de 1,5. Pronto, estes detalhes que ainda são precisos. A legislação já fala em muitas coisas, não é extensiva, com muitos detalhes, mas o que diz a grosso já se percebe bastante das boas práticas que devem haver. As casas de banho, por exemplo, em restaurantes. Por exemplo, uma coisa que O que nós me notamos. chateia agora é a idade. Portanto, o Vicente já está numa idade, não é? Que já não é um bebé. Sim, 10 anos, né? Nós vamos a uma biblioteca, vamos a uma casa das artes, vamos a não estou a dizer que num café tem que ter ou num restaurante, mas, por exemplo, até num shopping não existe um fraldário para uma pessoa adulta. Os adultos também usam fralda. Onde é que nós o mudamos? No chão? Não vou mudar naqueles... nos de bebés, porque o Vicente já não cabe ali. Claro. Mas, e depois Nem assim, tenho também peso. penso assim, Claro. há adultos em cadeira de rodas também usam fraldas, não conseguem ir, não vão ao shopping, têm que ir a casa mudar no instante e voltar. Não, Essa é uma dificuldade já me que nós aconteceu uma temos que situação, eu por acaso ando sempre com uma manta, eu tive que deitar o Vicente no chão de uma casa de banho, na manta, para o conseguir mudar. Isso é mau, não é? Quer dizer, não pensam, Sim, claro. não estão a convidar a pessoa com deficiência. A frequentar os lugares públicos. Que Exato. elas têm o Essas direito de ir e questões, vir. por exemplo, eu entendo que não tem Não que se haver pensa. em todo lado, mas fraldários, digamos assim, para crianças mais crescidas e adultos, não há de todo. Nunca se faz. E olha que E há estávamos. sítios públicos. Desculpa te interromper, né? Que eu pensei aqui que estamos falando até com as câmeras ainda desligadas sobre a questão de convidar as famílias para pensar junto com quem toma as decisões, com quem faz as leis e as regras. Porque só quem vive na pele é que percebe. Só. Agora eu já tenho uma consciência sobre o passeio, mas eu nunca tinha parado para pensar nisto que acabou de dizer, Paulo, de 2 pessoas, porque claro. Sim, no passeio cruza-se muita gente. Claro. Também se pode cruzar 2 cadeiras. Sim. Ou 2 carrinhos de bebê. Exato. Eu muitas vezes preciso ir para o meio da rua para conseguir, ou porque tem um carro estacionado no passeio, ou Também. porque é muito estreito. Normalmente os pais não têm essa preocupação, mas como é a prazo, entretanto passa e já Sim. relativizam outra vez. Sim, Pronto. e a cadeira de rodas, o acesso, o fraldário realmente faz todo sentido, e tem autismos, por exemplo, né? Tem crianças que chegam até uma idade bem avançada e que ainda não conseguem segurar o esfíncter, então Sim, precisam sim, usar sim. fraldas. Sim, E aí o que a gente faz com elas? é verdade. Então, assim, precisamos convidar essas Sim, Sim, eu famílias. conheço miúdos com 6, 7 anos, autistas que têm Como fralda. estava a Claro, dizer, e nós aí estamos ainda agora em coloca eles em eleições. situações tão... Não sei se é a palavra correta, mas quase humilhantes, né? De ter que Sim, deitar é. no chão. É isso. De ficar, onde eu vou colocar o meu Aliás, filho? aconteceu-me uma vez uma situação que eu achei aquilo, eu nem sabia discutir com o senhor, nem sei, foi na feira,
gastronómica de Famalicão. Fomos à feira, não é? Estava tudo muito odinho, tudo muito bonitinho, as casas de banho móveis, não é? Que eles... Sim. E eu queria mudar a fralda ao Vicente. Eu assim, vou mudar. O senhor respondeu-me assim, tem ali uma casa de banho de mobilidade reduzida. E eu assim, sim, mas ele não se vai sentar na sanita. Eu quero um espaço em que eu consiga deitar. E ele, fecha a tampa, deita-o ali. Eu vou deitar o meu filho em cima de uma sanita. Eu disse, não, vocês deviam ter pensado isso, criar um espaço, um fraldário, não é? Ainda para mais, se eles estavam a montar tudo, era ter montado um espaçozinho em que um fraldário com uma bancazinha, não é? E ele respondeu-me aquilo e eu fiquei assim a olhar para ele, assim, ele não me disse isto, tipo... Sabe? Não Mas é sabe. que nós estávamos a falar em off, que é as pessoas com deficiência não são representadas. Não são ouvidas os pais e as pessoas com deficiência não são, pontualmente são, mas é insuficiente. Não há níveis Um expressivos exemplo para se disso mudar. é que nós estamos em campanha eleitoral, imensos partidos estão, existiram 20 e tal debates, mais os debates de todos juntos, campanha, entrevistas. Hoje em dia os políticos têm todos os palcos para poderem comunicar, passar a sua mensagem, e sobre deficiência Não se fala. não há assunto, sendo que é uma população bastante grande que existe no país com deficiência, claro. Deficiências, vários tipos de deficiências. Sim, claro. Muitas pessoas cegas, muitas pessoas surdas, muitas pessoas com pequenas paralisias cerebrais, pessoas que tiveram acidentes, problemas motores, amputações, há imensas situações e não é tema. Há imensas situações. Por quê? Eu fico me perguntando. Por que não é tema, não é? É verdade. Por que não é tema? Eu não sei se eles, os políticos estão fechados numa casinha em que... Se calhar, Eu não Estão no mundinho entendo, eu não deles. entendo por quê. Eu sei que é trabalhoso, não é? Por exemplo, o passeio. Não é como um fraldário que eu posso simplesmente, às vezes, fazer uma cabine maior, com, né, um espaço que caiba uma criança grande, um adolescente, um adulto. Mais simples. Um passeio eu sei que não é simples. Tem que quebrar a rua. isso é, Pronto, eu nas casas de percebo, banho mas... de mobilidade reduzida era fácil. Era em todas as casas de banho de mobilidade reduzida. Elas já têm idealmente devem ter alguma dimensão para Sim. ter uma marquesazinha. Que dá para pequeno e dá para Que se grande. Uma dobra, marquesa. fica ali uma marquesa, É. deixa ela E mesmo dobrada que esteja, no... mesmo que esteja Pronto. aberta. Eu conheço muitas Fica a casas, eu já vi sugestão. muitas casas de banho que há perfeitamente uma marquesa. E eu já dei a sugestão até na biblioteca que nós vamos. Gostamos de ir à biblioteca porque tem atividades para crianças, fazem, e tem os livros e jogos, e os miúdos gostam de ir, e pronto. E vamos muito à biblioteca. E a biblioteca teve obras, está espetacular, a biblioteca de Famalicão. Mas ninguém pensou E nisso. por acaso meti a sugestão de porem, porque cabe perfeitamente na casa de banho, que tem duas casas de banho, tem no piso de baixo e de cima, de ter uma marquesazinha, numa delas. Na de baixo, por exemplo, ter uma marquesazinha. Já permitia a crianças e jovens adultos e adultos terem uma possibilidade, que usem fralda, terem uma possibilidade e até para outras finalidades, ter uma marquesa, uma pessoa que se esteja a sentir mal, não sei. Sim, claro, não custa. E é um bem e que faz as pessoas, né? E um olhar faz Para toda a nós, diferença. que nós estamos muito limitados hoje em dia, porque os irmãos também, muitas vezes, porque temos que escolher onde vamos, e os irmãos acabam, nós, pais e os irmãos, vamos ter uma limitação que está sempre, tem que dar para o Vicente. Claro. E, portanto, para dar para o Vicente, como normalmente os espaços são deficientes, não é o Vicente, os espaços é que são, porque se ele não consegue Aceder. se tem uns degraus para ir ali para um piso, os degraus, o piso é que a construção é que está deficiente, Com não é ele. certeza. Porque deviam todos poder Então, lá mas, ir, não é? às vezes instituições públicas tinham que assegurar a que toda a gente tivesse acesso, não é? Nós, Claro. muitas vezes, quando marcamos alguma coisa, ou queremos Temos que ir a um ver. parque, ou queremos ir a um sítio, e os nossos miúdos adoram a natureza, e o Vicente, inclusivamente, e nós gostamos de fazer piquenique, já compramos material de piquenique, fogão, temos de fazermos o comer, vamos com fogão, e é uma experiência fantástica que eles adoram, e falam naquilo, fizemos no ano passado, e eles falam. E por acaso já fizemos outra vez, ainda foi no Mas sábado. temos que estar sempre com a preocupação se Foi é no domingo. possível, se não é. Domingo Claro. passado fomos, levámos o fogão, fizemos num parque, até foi em Santo Tirso, tem lá um parque, tem umas mesinhas, fizemos um piquenique. Não foi no feriado, no dia 1. Sim.
e eles adoram aquilo, mas temos que estar sempre a ver, ora bem, isto vai dar para, Sim, é mais uma carga para mental, não chegarmos é? lá, De por exemplo, à pensar se é caminhada, nós gostamos de possível. fazer caminhadas, e agora há muitos passadiços aqui, mas a maior parte deles, pronto, Mas isso realmente estão em sítios, justifica, não é? Que claro, que sabe que estão em não dá para sítios, fazer diferente. estão em localizações de montanha, Sim. óbvio, mas é uma coisa que nós temos que ver, ora, dá ou não dá. Agora, essas aí, sim, já basta essas, não é? Porque aquelas que são em cidade não têm justificação. As que são em cidade, construída pelo homem em cidade, Uhum. de termos uma passadeira em que tem um degrau. Claro, exato, exato. Não custava nada fazer uma rampa. Exatamente. A questão é, não se pensa. E justamente, e o que eu penso é, não se pensa porque não vivem, e aí faz sentido, né? A gente não consegue alcançar todas as realidades, a gente vai até onde nossos olhos, né, a nossa vivência alcança. Mas então, se você, político, né, está nesta posição de pensar por todos nós, não só aonde os seus braços alcançam, convide as pessoas fora da sua bolha para pensarem junto contigo. Seja humilde nesse ponto, não é? De convidarem as pessoas. Algumas coisas vão ser possíveis, outras nem tanto, ou a longo prazo, ok, Algumas são ok. muito caras, mas outras até nem Isso, Cara, isso só nos leva a pensar que, no fundo, todos nós, a sociedade toda, tem um ponto em comum. Todos nós somos deficientes, não é? Porque, no fundo, nós só vimos até onde queremos. Não estamos a ver a realidade do outro. Ou seja, todos nós temos aquela limitação. Exatamente. No fundo, Sim, sim. E é não é? exatamente uma limitação. É uma limitação. Porque quando não olhamos ao outro, não é? Sim. Ou que se calhar favorece o outro e só me está a favorecer a mim, ou não chamo o outro para ver a realidade, a mesma realidade, mas de ponto diferente, estamos a dizer que afinal a sociedade toda ela tem lacuna, não é? A própria pessoa tem uma lacuna, porque não Claro, consegue ver com para além do. certeza. Concordo plenamente. E eu, de verdade, eu nem acho que seria possível um único sujeito alcançar todas as lacunas. Acho que não é possível, não é. Mas então, que é isso, convidar as pessoas de diferentes meios, ciclos, situações, etc., para o debate, que é para todos, não é? Se é para todos, então temos Vamos- que Eu ter já- representantes. Houve alguns, e eu até participei, algum partido em particular que fazia um circuito, que era o Bloco de Esquerda, teve uma pessoa com deficiência, e isso foi bastante, teve duas, em cadeiras de rodas. Aliás, quando ele foi, o Jorge Falcato, a primeira vez que foi eleito um deputado em cadeira de rodas, e foi importante, tiveram que adaptar Ó, a Assembleia da República toda. Até para o púlpito, hoje em dia tem lá uma plataforma, nada daquilo existia. Ele queria entrar em certas áreas da Assembleia da República e não conseguia. Teve que se adaptar tudo, olha e só. ali sim, porque ali gastou-se o que foi preciso para adaptar imediatamente, porque era um deputado eleito. Uhum. E depois dele, também o Bloco teve uma menina, Santos. Eu sei que o sobrenome dela é Santos, agora não me lembro o nome. É o primeiro nome. Mas ela até é muito interventiva. Até outro dia teve num podcast também, da Associação Salvador, que também fez um podcast. E também esteve lá num programa desses. E ambos foram deputados. E ele, quando foi o Falcato, e ele veio muitas vezes aqui ao Norte falar, era sobre ciência, e então estavam pessoas com deficiência, adultos, pais, vinham ouvir ao escutar. Pronto, e depois era deputado e tinha ouvia as pessoas. E fazia falta haver mais deputados a fazer isso. Exato. Foi aquele porque tinha essa sensibilidade. E conseguiu mobilizar outras pessoas do partido a fazê-lo. Havia outros deputados também que o faziam. E quando foi da situação do cuidador informal, andaram a ouvir as pessoas. Quando foi para a criação do cuidador informal, depois acabou por não sair uma coisa muito, muito grande, porque depois olham sempre para a parte financeira e pronto. Sempre são muitas camadas, e eu consigo perceber as camadas. Mas eu acho que há coisas simples que podem ser feitas, né, que fariam toda a diferença, não é? Então, por exemplo, se a gente faz uma mesa redonda dessa e convida pessoas, pais, professores, sei lá, com diferentes realidades, diferentes crianças, diferentes contextos, a gente sem dúvida vai poder chegar ali a 3 simples medidas comuns.
Não vai resolver a vida 100% de ninguém. Beleza, mas isso é um processo. Mas sem dúvida já vai deixar a vida da maioria, se não de todos, mais confortável. Menos já Eu o caminho. mais... Eu Menos tive já o bastante caminho. esperança. Exato. E que agora estou a perder um bocado. Porque foi naquela altura, e o Vicente era muito pequenino, foi quando também tivemos uma ministra cega. Não, minto, secretária de Estado. E eu achei que aquilo... E ela também, na fase inicial da governação dela, ela começou logo a estar com as pessoas. Depois acabou por não ter tanto contacto. E isso foi bom porque foi auscultando as pessoas. Porque é assim, eles têm que estar preparados também, os políticos, que quando forem ouvir as pessoas com deficiência, vão ouvir muitas reclamações, porque é um acumulado já muito Sim, grande. claro. Mas tem que haver esse trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Me falem assim um pouquinho da relação dos irmãos. Como é que é para Simone, para o Tiago, né, se relacionar com o Vicente, também do Vicente se relacionar com eles? Como é que vocês percebem assim a interação dos três? O que vocês diriam? Eu acho que é natural, ele para eles, o Vicente só por ouvir os irmãos a falarem para ele já é uma comunicação, já é o dia a dia, aquilo já naturalmente acontece, não é nada forçado, não é nada, pronto. E os irmãos também, porque quando nasceram o Vicente já lá estava, não é? E eles foram crescendo, prontos, e eles foram conseguindo adquirir e a tornarem-se autónomos, não é? E sempre foram vendo o Vicente a precisar de mais atenção, mais cuidado, mais ajuda. E eles também estão a crescer e naturalmente eles estão a fazer isso. Cuidar também do Cuidar Vicente. no sentido que é uma coisa natural. E tendo sempre aquela consciência, e até vão dizendo, porque eu também lhes vou dizendo isso, assim, nós temos sorte porque nascemos bem, nascemos saudáveis, conseguimos andar, conseguimos falar, conseguimos comer sozinhos, pronto, ou seja, eles vão conseguindo, há aquelas etapas, não é? Porque quando se nasce, gatinha-se, e eles estão com aquela... estão a crescer e a viver isso que eles conseguem e que é o natural da maior parte das pessoas, mas com o Vicente e com os Vicentes não é assim, mas que o Vicente consegue fazer coisas e que eles ficam super felizes e vibram com aquilo que é uma coisa mais até às vezes do que nós e do que o próprio Vicente. Incrível. E eu acho que isso também os torna uns meninos diferentes. Sim. Diferentes no bom sentido. Sim. Porque eu acho que eles conseguem depois ver também o outro lado dos meninos nas escolas, não é? Conseguirem ser... Sim. Deixa-me só ter aqui a colherada para dizer, com concreto, e eles ficam muito contentes com as conquistas do Vicente. Por exemplo, tem acontecido ultimamente que o Vicente, ele consegue ficar sentado. Ele não consegue estar em pé, não tem equilíbrio. Mas em sentado, ele fica sentado no chão. E então ele desenvolveu uma técnica que é dar ao rabo. para se deslocar. Eu já ouvi alguém chamar aquilo rabejar. Começa a rabejar pela sala. Certo. E a alegria que eles ficam é indescritível. Anda Vicente, anda aqui, não sei o quê. E ele ri, Os irmãos até se pegam para ver quem é que o Vicente chega primeiro. Se chega um ou se chega o outro. E depois também tem esse lado, como a inclusão acontece naturalmente em nossa casa, e eles depois estão quando têm crianças nas salas não tão com significativas alguma como o Vicente. condição ou qualquer coisa, e as pessoas normalmente reportam-nos que eles são mais empáticos que aquelas crianças. Eu tenho a certeza. Gravamos um episódio aqui que se chamou, se não me falha a memória, O Meu Irmão é Autista e Eu. E com a ideia de trazer esse lugar do irmão, né? Ou da irmã do irmão, enfim, não importa aqui. Ou seja, alguém que tem uma outra criança em casa que muitas vezes, e é comum que os pais voltem muita atenção porque demanda mais. E é natural que façamos isso. Mas para a criança, né? Se percebe sempre talvez em segundo plano, né? Quando nós adultos não temos aí essa consciência de explicar ou de também dar um espaço para ela. Enfim, é normal que isso aconteça, né? Pronto, mas falando dos irmãos especificamente, eu acho que os irmãos, eles são talvez o futuro, se eu não estou sendo muito romântica, que a gente quer.
Porque são as pessoas que detêm, vamos dizer assim, todas as suas capacidades e que conseguem perceber o cuidar do outro, sabe? Porque na minha ideologia eu preferia um dia que a gente trocasse a palavra inclusão pela palavra cuidado. Porque inclusão, ela parece sempre que é um ato de piedade quase, não sei, parece pra mim às vezes. Ah, vamos incluir. Tudo bem, acho que nesse momento em que vivemos, o incluir, a inclusão, precisamos brigar por ela. Mas, no fundo, o meu sonho era que a gente falasse de cuidado. Porque quando a gente cuida das pessoas, sejam elas quem forem, a gente cuida oferecendo o que elas precisam. Simplesmente. É só isso. Só e tudo isso. E os irmãos, eles sabem fazer isso como ninguém. Nós temos o Sabem? caso daquela nossa amiga que tem um irmão com paralisia cerebral, ela é mais nova, super sensível e falámos com ela muitas vezes e ela entende perfeitamente aquilo, porque ela também vivenciou isso em casa, porque ela até, ela e o irmão tem mais uma irmã, não é? Tem. Ela é mais nova, o irmão é Ela mais velho, tem uma irmã de meio. vivenciou tudo em casa e, portanto, é uma empatia que nós temos porque ela percebe, viveu e entende-nos e tem sempre uma palavra para nós. Até às vezes é muito bom falar com ela porque ela, às vezes contamos, porque isto é altos e baixos. Sim, sim. E tem sempre umas palavras fantásticas, às vezes, que ela tem uma experiência adquirida de ter, é que o irmão ainda consegue, ainda pode ser já a um nível superior de um pai ou de uma mãe, porque vivencia ali de igual para igual. Sim, E- eles são e da é mesma outra- faixa etária, mesma A geração. mesma geração, não é? E uma convivência e a relação de irmãos, eu não tenho, mas tenho pena, mas eu sei que a relação de irmãos é uma relação única, Sim. e quando quando tem estas vicissitudes, assim, quando tem estas características particulares, não deixa de ser a mesma relação muito forte de irmãos e ainda com mais E riqueza. com naturalidade, porque eu acho que os pais, eles têm que se esforçar no intuito, assim, de mudar paradigmas, adaptar a casa, etc. O irmão não, ele já nasceu na mudança. Sim. Então, para ele, é natural, não tem esforço, sabe? E eu acho que é isso, eu acho que quando a gente fala de cuidado, é com essa naturalidade, não é... E é engraçado porque eles, quando nós chegamos a algum sítio e alguém pergunta o nome, eles naturalmente nunca se esquecem do Vicente. Identificam-se sempre também com o Vicente, não é? Porque às vezes, não é? Lá está, como ainda o Paulo há pouco disse, às vezes as pessoas abordam-nos e esquecem-se do Vicente, porque não sabem como é que onde Sim. abordá-lo, não é? E eles naturalmente não, chegamos a algum sítio, eu sou o Tiago, eu sou a Simone, e este é o Vicente. Sim. Eu tenho esta idade, o Vicente não anda nem fala. Tipo, eles naturalmente apresentam o Vicente, para Sim. eles aquilo é super natural, aquilo Exato. para eles não. Aliás, é o que é aquilo, não há cá. E às vezes, se os miúdos acharem porque é que é assim ou porque é que é assado, a Simone diz assim: tu não sabes que há meninos assim? É isso, Tipo, é natural. às vezes a Simone dá uma resposta do género: em que mundo é que vives? Exato. Porque. Exato. E aí o que também estávamos falando fora ainda de gravar, né? Se estamos falando de inclusão, se é essa a palavra, então a inclusão é para as outras pessoas. É para que uma turma de 25 alunos possa receber o Vicente, a Maria, o Paulo, sei lá quem for, na sua completude. E perceber que este elemento faz parte desta turma. Né? Isso sim. A inclusão é para essas pessoas que esqueci o nome da sua filha, desculpa, Simone. é Simone. Ela faz com naturalidade, porque vem do berço, né? Da característica da família que vocês têm. Então a Simone vai ser também uma educadora dessas outras crianças nesse olhar. E aí, se não tem o Vicente dentro dessa sala, fica só no mundo das ideias. E não pode ser só, não, olha, vamos cantar a musiquinha da inclusão, o dia tem o dia da conscientização do autismo, tem um dia de sei lá o quê. Mas não é só nesse dia. Eu entendo o valor do dia, eu entendo. Mas Claro. não é só nesse dia. Também há o Dia da Prazer Cerebral, que até não é muito antigo, também é relativamente recente. Sim, esses dias têm um significado simbólico, não é? Porque o Isso. Dia da Prazer Cerebral, como o dia de outra coisa qualquer, é todos os dias. Exato. Nós vivemos todos Fala os isso dias. pros pais. Exato, fala isso para os pais, que é só esse dia. Claro. Então, a Simone e os irmãos
vão poder ser essa virada de chave, acho eu. Eu também sei estou se de eu acordo. acho que sim. Eu também Eles- estou de acordo. E têm nós, outra Isso. disposição e mesmo outra paciência que às vezes nós estamos no limite, não é? Por cansaço, Claro. por insistência de estar ali. Sim. E às vezes vem aquela, não é? Aqueles ganapos, não é? E com uma luva branca, calma, é o Uhum, Vicente, é ele isso. demora mais tempo. E nós, pois é, tens razão. Obrigada É. por me lembrar, É porque isso, é isso. é- Porque nós não é, estamos sempre apressados para querer as coisas, Sim. não é? Para que faça as coisas e esquecemos que eles funcionam e dão resposta de maneira diferente que nós, não é? Se todos nós que somos considerados os saudáveis, os normais, reagimos ou damos a resposta em tempos diferentes, o Vicente ainda mais, não é? sim. E às vezes é preciso ver assim um miudito que nós que achamos que estamos-lhes a ensinar o mundo Oh, e são eles que nos estão a ensinar a e nós como? a dizer, calma, E não é bem como, assim, né? não é? Sobre os Tipo, nossos tempos, as nossas urgências, e nossas são eles, prioridades. eu costumo dizer que são eles que nos ensinam, têm-nos muito mais para dar do que nós a eles, não é? Eu concordo plenamente nisso. Que, Plenamente. Então, falando de aprendizado, o que que vocês diriam, assim, que foi o maior aprendizado na parentalidade como um todo, com o Vicente, com a Simone, com o Tiago? O que que vocês acham que é um aprendizado, podem separar os aprendizados, claro, mas como aprendizados. Logo para princípio, é que eles são. Cada criança é uma criança, são todos diferentes. Não é? Queres continuar? sim, porque todos eles aprenderam as etapas em tempos diferentes, não é? Aquelas. Mas eu acho que acima de tudo o que eu aprendi com eles foi o verdadeiro sentido do amor, não é? Porque acho que os filhos conseguem-nos tirar de nós o que nós, Nem sei lá, nós sabíamos que fazemos tinham um, para O dar. que temos nós de temos melhor. nós temos um esforço, uma força para não é? Nós temos a obrigação, digo eu no geral, não é? Porque nem sempre é assim que funciona. Aquela pessoa depende de nós. Nós queremos passar, transmitir, educar de forma a que eles, com o crescimento em relação aos outros, à sociedade, a filhos, a família que venham a ter, que sejam boas pessoas, que saibam dar continuidade ao que nós somos. E então nós acho que pensámos duas vezes, faz-nos pensar que eu tenho que ajudá-los a fazer o caminho deles. Será que este é mesmo o caminho que eu acho que eles têm que seguir para serem boas pessoas, não é? Porque nós questionamos, quando nós somos jovens sem filhos, nós se calhar não pomos isso em causa. Mas eu agora dou por mim a pensar, às vezes o que eu lhes digo, não é? Mesmo em relação à escola, os comportamentos que eles têm que ter, a educação que eles têm, o respeito que eles têm que ter pelos outros, eu faço um esforço e assim, eu quero que eles sejam assim porque são eles que também mais tarde vão estar cá e também vão ter filhos e estar a serem profissionais, não é? E eu quero que eles sejam pessoas do bem, de pessoas, pronto, e então tento fazer, eu acho que eles fazem com que nós nos esforcemos diariamente para lhes dar, que nem sempre conseguimos, não é? Porque às vezes salta Mas uma conseguem tampa, tirar o não é? melhor de nós, não é? E conseguem, eu acho que sim, não é? E mesmo quando eles tiram partes nossas que não são tão boas assim, porque eu acho que eles também conseguem fazer isso como ninguém, Assim, tá aí o aprendizado por si só. Tá. sim, porque É nós... o maior espelho, Sim, o mais puro espelho do mundo, eu diria. É um sim, filho. eles são o nosso reflexo, o nosso Exato. espelho, é porque o que a gente vê aí, comportamentos, nós, assim, ele não tirou isto do nada, não é? É Ele foi isso. buscar isto a alguém. Exato. E que às vezes a gente só reconhece quando aponta o dedo, né? Porque tá no outro, mas ó, 3 dedos estão para nós. Sempre falo isso. Então, tudo que a gente reconhece no outro, a gente conhece em nós. E os filhos e os relacionamentos, né, na sua maior instância, a família, é o que revela isso com uma clareza enorme. Que bom que vocês puderam, né, ser pais, porque nem todos são ou podem ainda perceber isso. E que a maternidade seja e a paternidade e montar uma família seja sempre a possibilidade de construir um outro e um nós o melhor possível, né? Sim, Não perfeitos nunca, sim, Não, mas claro. melhor possíveis. É fantástico vê-los a crescer, vê-los a desenvolver-se, a passar por fases que também nos leva para a nossa infância, muitas vezes aqueles momentos da infância que nós tivemos,
aquelas recordações que às vezes já nem tínhamos e depois vemos eles a passar por elas. Ei, eu também passei por isto. E partilhar, e eles, aquelas perguntas de Foste inocentes assim, da fizeste assim, criança. também tiveste esta dificuldade. Sim, E sim. perguntam tudo, todas essas coisas deles a desenvolver-se É incrível, maravilhoso. é incrível. Incrível. Queria que vocês falassem um bocadinho. Nós chegamos, conhecemos o Vicente, né, e vocês, através da página do Vicente, que é o desenvolvimento do Vicente. Então, contem um bocadinho, assim, quando que nasceu essa página, qual o intuito de vocês com a página. Eu posso contar que na altura até acho que foi comigo que me desafiaram Sim, a criar. foi. No fundo, nós a certa altura começámos a ficar com poucos recursos para o que precisávamos para ele. E no trabalho, já não me recordo bem como é que começou. Nós temos um amigo que é jornalista, que é meu amigo de infância, e ele é jornalista da Sport TV e além disso ele tem um projeto também de noticioso, De jornalismo de também. jornalismo, um projeto de jornalismo que ele tem em particular, que é feito através de site, redes sociais, mas ele já é jornalista, já começou na rádio, há 30 anos que ele é jornalista. E então, ele uma vez disse, olha, eu partilhava na página, até conheci alguém que pode ajudar e não sei o quê. Estávamos a conversar que tínhamos muitas despesas e que é uma clínica que nós vamos, que tem um custo elevado, que faz um trabalho excelente, mas sai-nos do bolso. Temos que fazer a deslocação aí na Maia, fazer a deslocação, mais o custo Sim, da terapia, que não é barato. E então ele deu esse impulso. Ele próprio partilhou na página, falou do Vicente e não sei o quê. Aquilo gerou uma onda que foi o pessoal no trabalho, hoje em dia as redes sociais, o pessoal no trabalho, eu trabalho numa fábrica, numa multinacional, e então do meu departamento juntaram-se e ajudaram também. Depois houve alguém que disse, eu vou falar da minha empresa, porque a minha empresa também às vezes ajuda, e ajudou. E depois alguém disse, porque é que não crias uma página? E era um rapaz que tem um projeto e criou ele uma página, não tem nada a ver com o caso, com um tipo deste, mas criou uma página para promover o seu projeto, nem sequer é um negócio, é uma coisa mais um hobby, mas criou ali uma página e disse-me, desafiou-me. E eu que nunca tinha, porque inicialmente quando era pequenino tinham dito, eu ponho ali uma caixa no café, e disse, não queríamos estar a expor essa situação, não é? Também não somos coitadinhos, não é? Mas é evidente que as despesas que estão inerentes, eu digo muitas vezes que nós, os pais de uma criança com deficiência, devia à ASAI ou às finanças vir-nos a casa fazer uma investigação e deter-nos, gosto de brincar um bocadinho, deter-nos por sinais exteriores de riqueza. Porque ter um filho com deficiência deve ser considerado um sinal exterior de riqueza. Porque é preciso uma capacidade financeira. Repare, desde logo o rendimento baixa. A Neuza teve que deixar de trabalhar. O horário escolar do Vicente é de segunda a sexta de manhã e depois 2 tardes. E as outras 2? E as outras 3, é o melhor dizendo. E as consultas e as terapias. Exatamente. Quem leva, não é? Quem leva? É preciso um adulto disponível para que a criança se consiga desenvolver. E não é só desenvolver. Há situações que é preciso para a manutenção da saúde dela. A questão da paralisia cerebral obriga a fisioterapia ao Vicente para o desenvolvimento, mas também para a manutenção da saúde dele, a saúde motora. O filho faz etc. uma série de medicações. Depois há medicações que ele faz de manhã à noite. É preciso um adulto responsável a tomar conta disto. Portanto, não digo que o adulto tenha que estar a 100%, tem, porque ele nunca pode estar sozinho, como qualquer criança também, na verdade, não é? Pequena, mas na escola ele não tem o mesmo apoio que tem, porque o que é componente letiva, a escola assegura, ainda com algumas limitações. Aquilo que muitos pais até às vezes não percebem é que no primeiro ciclo, por exemplo, há uma parte que é as AECs, as atividades de enriquecimento curricular,
que os pais assumem que aquilo faz parte da escola, e faz, porque não tem um pagamento. Não tem um custo. Mas aquilo não é componente letiva. Aquilo é um extra que as crianças podem aderir ou não, se quiserem, mas que a escola, no caso Vicente, não assegura. Portanto, a componente letiva dele é as manhãs todas e 2 tardes. Como a irmã, que também está no primeiro ano, está no primeiro ciclo, exatamente igual, só que ela faz as AECs. Ela faz as AECs até às 4h30. Até às 4. Portanto, ela faz as AECs, algumas até vão até às 5, mas ela essa já não faz, porque acho que também já é muito tempo para estar, até às 5h30, é muito tempo para estar na escola. Entendo que podendo, também é bom sair 4, pronto, entre às 8h30 e... O dia Já é todo, muito tempo né? de escola. já é muito tempo. As AECs até... E ela pronto, vai porque ela quer, porque por mim ela até vinha para casa, ela até mas ela é que gosta. quer ficar. Mas as AECs, de facto, há muitas pessoas que defendem que nem deviam estar a fazer, porque as crianças, a componente letiva já é suficiente. Mas, pronto, por uma questão até de horário, para bater Dos certo... pais. Muitas vezes é mais a Facilita o necessidade horário dos pais. É o não, horário dos parte das pais. vezes é A necessidade dos escola pais. serve ao horário do trabalho dos pais. É isso, é isso. É isso. E, portanto, na altura, houve... criámos mas página. não somos muito ativos, não pomos muita coisa, é mais a mãe até que vai pondo às vezes umas coisinhas. E pronto, e depois surgiu-nos aquele nome, porque no fundo era isso, era quem quisesse acompanhar, ajudava e ao mesmo tempo dava ajuda, mas ao mesmo tempo podia acompanhar os desenvolvimentos, Perfeito. pode acompanhar os desenvolvimentos dele, que tem tido, à sua escala, muitos desenvolvimentos e pode acompanhar através da página. Mas então uma página para mostrar o desenvolvimento, mas também para arrecadar fundos, se assim quiserem. Sim. Perfeito. Acho importante, sim. Sim. Porque isso é um pilar importante que a gente ainda fala pouco, que é o investimento financeiro, que é Muito. enorme. Brutal. Brutal. Medicação, fralda, as Sim. fraldas Só são... os Exato. medicamentos, apesar de terem muita comparticipação, há sempre uma parte que é nossa. Nós, E medicamentos as fraldas, não é? Ele usa As fraldas. fraldas. Sim, fralda, São, né, uma exato. despesa grande. Exato. As São fraldas. 100 euros por mês. E é certo que ele tem um subsídio da prestação social da inclusão, que no caso das crianças é metade do adulto, e independentemente de ter muita capacidade ou pouco, o valor é sempre o mesmo. Ok. Que, pronto, não acho que não devia ser assim, mas se calhar também não era só pela incapacidade, mas podia-se ver outras coisas. Pronto, é valor O que igual é? para todos. E que são 130 e tal euros, dá para as fraldas e isso. para uma terapia. Quando ele faz... E uma gasolina de uma terapia. Não, nem para a gasolina. Sim, dá para uma semana de gasolina ou nem isso. Uma semana de gasolina para ir às terapias. Não dá para mais Não nada. é E muito depois, investimento. a mãe também deixou de ter um rendimento, porque para estar disponível não consegue trabalhar. Sim. Então acabo por ter eu só um rendimento, que até tenho um rendimento acima da média, mas não é São uma 5, coisa, não é? mas É acima da E média, tem mas os são irmãos, 5. também não podemos estar Claro. E está tudo mais caro e está difícil para todos. Pronto, é um desafio. O desafio é para todas as pessoas. O que eu digo é que para as pessoas com deficiência é maior. Há um estudo que é feito praticamente todos os anos, e eu acho interessante, pelo Observatório para a Deficiência e Direitos Humanos, que é feito pela Universidade de Lisboa, Faculdade de Lisboa. Nós já conhecemos também uma vez num congresso, a doutora Paula Pinto é que dirige o observatório, é professora lá nessa faculdade, e todos os anos emitem uns relatórios. O relatório já foi apresentado este ano, mas ainda não está disponível o relatório na plataforma. Mas uma conclusão que se tira, mas as conclusões principais eles já colocaram lá pois o relatório é mais exaustivo. Uma das coisas que se percebe lá no relatório é que as pessoas com deficiência, principalmente no agregado familiar, não é? Que tenham, famílias que tenham no agregado familiar alguém com deficiência, principalmente se for deficiências mais severas, que comparativamente com a restante população, que tem umas despesas muito maiores, que ficam em condições económicas muito mais desfavoráveis, e isto é uma dificuldade que passamos todos, que temos deficiências. Todas as famílias que têm alguém com deficiência passamos por esta dificuldade. É o ciclo, né? E acaba por haver Precisa muitas de estímulo, páginas. terapia, investimento financeiro.
Sim, E acaba por muitas páginas também de angariação de fundos por esse motivo. claro, claro. Então, acho que vamos, né, incentivar as pessoas que conheçam o Vicente, que acompanhem a página, quem pode ajudar, qualquer pequena contribuição, né? Para quem doa é uma grande contribuição, ajuda com certeza com o desenvolvimento e com o alívio, né? O respirar financeiro, sem dúvida, sem dúvida. Estamos chegando ao fim da nossa conversa. Infelizmente, eu adorei tê-los aqui. Mas assim, eu tenho um quadro que eu faço que é uma forma de talvez tentar, impossível sintetizar, falamos tantas coisas, mas talvez resumir, vamos dizer assim, algumas dos assuntos que tratamos. Então, se vocês pudessem, eu vou falar uma palavra, e aí falar uma outra palavra, um pequeno pensamento, né, que fique assim de uma reflexão final, vamos dizer, tá bem? Então, a primeira palavra é família, Neuza. Difícil, né? Muito genérico. Ah, esse quadro. Difícil demais. É sei lá, amor, não sei. Amor? Amor. Ok. Paulo, inclusão. Só pode ser uma palavra, não é? Não, pode ir, um pensamento, um pensamento. Ah, sermos todos iguais na diferença. Sermos todos diferentes é uma riqueza para a humanidade. Era muito triste se fôssemos todos fotocópia uns dos outros. Concordo plenamente. Tanto que o nosso slogan, igualmente diferentes, para retratar exatamente isso, que somos todos diferentes, igualmente. Exatamente. Neuza, a sociedade. Acho que ainda é assim um bocadinho má, porque não nos olha, lá está, Com da cuidado. mesma forma, não, pronto, nem sempre responde, não é? Como há tanto desfavorecimento, não é? A sociedade não consegue colmatar isso, não é? Aliás, acho que às vezes ainda faz com que haja mais diferença. Uhum, Não sei. sim. Paulo, cuidar. Cuidar também é amar. É um ato de amor. Cuidar do outro. É amor. E a última é futuro. Não penso muito nisso, porque acho que se pensar nisso, acho que leva-me para um lugar que eu não quero. Ok. Porque, Acho que talvez até essa possa ser uma mensagem, né, para quem nos porque acompanha. acho que, não é? Eu às vezes costumo dizer ao Paulo que sou um bocadinho egoísta, porque se eu pensar no futuro, eh, não é? Porque eu vou envelhecer pela ordem natural da vida, não é? Eu vou morrer primeiro que o Vicente, eu não quero isso. Eu acho que quero que o Vicente morra primeiro do que eu. Acho que acho que é egoísmo de minha parte. Mas no fundo é assim, se eu não estiver cá, como é que ele vai ficar, não é? Não, eu não vejo como egoísmo, se me permite, porque acho que a maior dor para um pai e para uma mãe é perder um filho. E é um ato de amor nesse caso, né? Porque eu percebo que você fala isso num lugar de cuidado, né? De que você hoje, vocês e a sua família são quem cuidam mais do Vicente. Claro, ele precisa de vocês para estar bem, né? Para ir às terapias, para frequentar a escola, para ter os seus direitos atendidos. Então, obrigada Sim. pelo seu amor, pela sua emoção, por tudo, pela força que vocês têm e representam aqui e pela história que vocês trouxeram para partilhar conosco. Eu de verdade espero que atinja o coração das pessoas tanto quanto atingiu o meu e que as pessoas possam abrir um pouquinho mais, né? O olhar, a consciência, o carinho, o cuidado, as escolas, os políticos, os professores, no parque, na biblioteca, no shopping, que é muito pouco, que pode fazer muita diferença. Então, acho que se eu pudesse deixar essa mensagem final, eu falaria isso, né? Falamos sobre muitos assuntos importantíssimos, mas muito pouco pode fazer muita diferença. Vocês concordam? Querem Sim, acrescentar claro. alguma coisa? Uma mensagem assim final? Não, eu queria agradecer o convite. Foi um gosto também poder partilhar. Muitas vezes há coisas que nós
sentimos e não temos esta oportunidade também de partilhar, por isso foi um gosto, apesar de não estarmos à vontade com este tipo de exposição, porque somos assim umas pessoas mais low profile, pronto. Mas aceitámos o desafio e foi um gosto enorme. E havia muita coisa também mais a dizer, mas Sem certeza. acho que ficou coisas importantes ditas. Foi um gosto enorme. Muito Está. obrigada pela oportunidade de, né, poder estar aqui e partilhar da vossa história, da vossa trajetória. E a vocês em casa, espero que tenham desfrutado, aproveitado, né? Visitem a página Desenvolvimento do Vicente. Acho que é um episódio, todos os episódios, todos. Eu sou suspeita, mas eu acho que esse episódio falamos de coisas até maiores, né, do que as nossas próprias histórias, eu diria assim. Falamos de movimentos políticos quase, né, de apelos, talvez. Então, acho que vale a pena a gente compartilhar e fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Então, se você sentiu no seu coração que isso faz sentido, conto com a sua ajuda. E nosso episódio chega ao fim, nossa viagem termina por aqui e eu te vejo num próximo episódio toda quinta às 8. Até lá. Tchau, tchau.